Ok. Olá, você que se liga na Web Rádio Esperança Alvorada, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia e mais um PG de oração entre amigos. Muito obrigado a você que está em todos os cantos do planeta. Especificamente, hoje eu fiquei muito feliz que a rádio apresentou aqui Leiria, em Portugal, onde eu passei. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui, muito obrigado à Flórida, em Orlando precisamente, vocês estão conosco, é muito gratificante estar aqui levando a palavra de Deus para vocês, principalmente na rádio, durante todo o dia, 24 horas por dia, tocando louvores, e toda segunda-feira agora você tem o PG de Oração Entre Amigos, essa série fantástica que nós vamos começar hoje com o pastor Ailton Santana, ele que é pastor da Igreja Adventista e também é editor, ele é diretor, ele que cria os textos da TV Novo Tempo. Você que ama a TV Novo Tempo, você está representado aqui com o pastor Ailton Santana. Estamos agora na sala também do Zoom, você ainda pode pedir para participar, olha só, mande um WhatsApp para mim, 92993163320, 92993163320. E você que está assistindo a gente pelo YouTube, o seu pedido de oração é pelo chat do YouTube. Eu vou ficar aqui monitorando tudo, se você pedir a oração, se você agradecer, o momento é agora. Eu quero já saudar Péricles Ramos, ele que é nosso anfitrião, ele que empresta esse espaço para a gente. Ô, Péricles, boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Quinta-feira nós temos o canal do Péricles Ramos. E quem vai estar conosco lá, ô Péricles? Pastor Giovan Monteiro, é um missionário. Ele vai contar um pouco da vida dele, como foi vivendo nos países islâmicos. Não são grandes aventuras, não, tá? Ele vai contar como é a vida lá, como é difícil transmitir a mensagem, como é difícil pregar. Para você que está aí no YouTube, não se preocupe, nós vamos colocar aqui, ó, na primeira descrição do vídeo, quando acabar aqui, nós vamos colocar aí o link do dia da reunião do Péricles Ramos. Olha só, minha história, emoção, inspiração e encorajamento, dia 25/2, mais conhecido como a próxima quinta-feira. Vai ter a apresentação do Péricles Ramos, depois o pastor Giovan Monteiro. Assista no canal do YouTube, ele vai lá para o Twitter, depois para o Facebook e para o Instagram. Todos Péricles Ramos, ok? Muito obrigado a todos. Está aqui o Abadias Diogo, o Bom de Bíblia. Olha aí o redator do Bom de Bíblia aqui, Abadias. Muito obrigado, Marta, muito obrigado, Rosângela. Vitor, direto dos Estados Unidos, muito obrigado você, meu querido. A Rose de Pernambuco. Vitor Venâncio, seja muito bem-vindo. E a Emília, que é uma grande amiga aqui de Manaus. Então, temos 4 regiões, além dos Estados Unidos, representados aqui. Eu quero abrir para o pedido de louvor, tem mais gente entrando aqui. Eu vou dar mais 10 minutos para vocês entrarem, vai ser o limite máximo para entrar aqui na sala do Zoom ao vivo, tá bom? Para não atrapalhar a palestra do pastor Ailton. Eu vou pedir oração pela minha cidade de Manaus. Passamos por um período triste da nossa história. Eu acho que o mundo ainda não viu o que aconteceu em Manaus. Manaus foi um exemplo negativo do que não é para fazer quando estamos enfrentando um inimigo invisível. Manaus aprendeu com sangue, suor e lágrima a se proteger ou então a combater esse vírus, esse Covid, esse coronavírus. Então, eu quero fazer um pedido especial para a minha cidade de Manaus, o Amazonas inteiro. Está chegando aqui notícias que Natal não tem mais leito, que Araraquara também já está pedindo ajuda e Campinas também. Então, eu quero pedir que vocês orem por Manaus, simbolizando o que o Brasil está vivendo agora. Gostaria de agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos em mais um PG de oração. A minha família está protegida, meus pais estão em segurança, estamos aguardando a proteção divina já veio, mas a proteção do ser humano, que é a vacina, né? Estamos atrasados com a vacina, mas já somos a cidade no mundo que vacinou mais gente. Então, gostaria de começar assim. Quem é o próximo a pedir oração? Eu? Rosângela. Hoje eu vou pedir oração por mim. São muitos pedidos, mas hoje eu estou necessitando de saúde
saúde completa para poder viver abundantemente. Não passei bem hoje, não, desde o dia da vacina eu não tenho passado bem, e hoje eu estava sentindo alguns sintomas que eu necessito de oração. Oremos por Rosângela, representando os nossos ouvintes, nossos espectadores, da idade dela. Rosângela é uma amiga querida, ela que representa muito bem todos vocês que passam por isso. Próximo pedido? Boa noite. Obadias Diogo, o bom de Bíblia. Olha. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida. Faço isso todo dia, depois que eu passei pelo Covid. Né? Eu, minha família aqui, a gente agradece muito. Mas eu gostaria de fazer 2 pedidos especiais. Um é que apareceu uma possibilidade real de eu voltar para Manaus. E eu recebi um convite já tem umas 2 semanas, a gente está conversando sobre a possibilidade que isso vai acontecer, né? Tô conversando com a minha esposa também está reticente, né? Está com medo, né? Por causa do Covid. E uma outra razão, porque ela é funcionária pública e ela precisaria de ficar licenciada um tempo. Tem algumas questões. Então, olhem para que a gente possa tomar a decisão correta, e eu não tenho tanto tempo assim, né? A outra, eu gostaria que vocês orassem por um filho de uma amiga minha. Ele está com câncer no pâncreas, os médicos já se enganaram, né? Só que eu falei para eles que a última palavra é sempre a de Deus, né? O nome dele é Luiz. Então, quando vocês forem orar, por favor, lembre-se do Luiz, tá? Ok, colocamos o Luiz, colocamos aí o desejo que Obadias tem de uma decisão que venha dos céus. Seja muito bem-vindo se você voltar aqui a essa cidade, viu? Próximo. Eu aqui, a Marta. Marta. Não está aparecendo a minha foto aí, mas eu queria agradecer muito, Ale, essa semana por uma amiga nossa, Marinete, que deu tudo certo, que quarta-feira ela vai estar aqui com a gente, que vai continuar dando certo, porque Deus é misericordioso. E o engraçado, assim, de tudo, que deu tão certo a minha conversa com a Mônica, que nem se a gente tivesse planejado, né, Mônica? Não daria tão certo como deu, menina. Eu fiquei assim, como Deus é bom, né? Se a gente tivesse combinado as coisas que aconteceram, talvez nem tivesse dado certo. Mas como foi assim, foi Deus que determinou que tudo acontecesse, que deu tudo certo. Eu só tenho que agradecer pelos amigos que nós temos, que verdadeiramente a nossa amizade é contada nos dedos, realmente. E eu agradeço aos amigos que nos ajudaram diretamente e indiretamente. Só a misericórdia de Deus para estar conosco. Obrigada aí por todos que nos ajudaram diretamente e indiretamente, tá bom? Amém. Amém. Graças a Deus. Mais um pedido de oração? Mônica Venâncio. Quem mais? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok, então. Mais nenhum pedido? Vitor, quer falar alguma coisa? Ok. Então, eu vou passar a bola agora para o nosso palestrante de hoje. Ele é pastor da Igreja Adventista, ele faz parte do elenco de redatores da TV Novo Tempo, tem no currículo programas como Bíblia Fácil e Bom de Bíblia, está aqui conosco para agradecer, para começar uma série dos eventos finais, que você vai acompanhar durante 20 segunda-feiras aqui nesse canal. Então, é bom que você esteja com a sua Bíblia aberta, porque eu vou fazer uma pergunta de cara. Será que essa pandemia é um sinal da volta de Jesus? Será que estamos chegando
nós estamos presenciando um dos eventos finais para o retorno de Jesus. Com vocês agora, Ailton Santana. Seja bem-vindo, meu amigo. Sim, boa noite, né, a todos. Eu fico um pouco constrangido, irmão, a Lê Valente, né? Sim. O nosso, quando me chamam de pastor, porque a Igreja Adventista, ela reconhece o ministério de uma pessoa a partir da sua ordenação, e eu não sou ordenado, né? E confesso a vocês que durante um período da minha vida, da minha existência, eu recebi o convite para poder fazer parte da igreja, da comunidade, de forma... Irmão Ailton, você ficou sem microfone. Sem microfone? Agora voltou. Ah, é? Voltou. Então tá bom. Mas só para vocês entenderem, a minha formação, primeiro, eu sou professor, e muitos me chamam de professor porque isso é que eu sou, de formação, de fato. E depois eu pude fazer meus estudos em teologia, mas eu não fui, assim, uma pessoa que fez o seminário, né? Então, em razão disso, me chamam de pastor, mas eu fico um pouco constrangido, e uma pessoa muito próxima a mim, ela chegou e falou, deixa eu chamar. Mas se me chamarem de professor, eu também não fico nada chateado. Eu gostaria de orar, podemos orar? Amém. Eu anotei aqui os pedidos dos irmãozinhos e vamos mencionar aqui, porque a mente já vai chegando no meu limite, no final do dia, e a gente tem que anotar mesmo de fato. Hoje foi um dia um pouco assim, dentro da normalidade, mas bastante estressante. Então, compartilhar a palavra de Deus vai me desestressar, essa é a realidade. Professor, então, vamos lá. Oi. Professor, chegou aqui um pedido, o Leonardo, que é aqui de Manaus, pede oração pelas famílias enlutadas. Ele está perdendo muitos amigos aqui em Manaus. Triste demais, é isso. Sim. Eu vou fazer um pedido aqui, então, por uma pessoa que falou de Manaus. O meu vizinho, ele é o pastor Ezequias Guimarães, mora aqui em frente à minha casa. Ele está em casa, convalescendo, depois de 64 dias que ele ficou no Hospital Adventista, dos quais 30 e poucos dias ele ficou na UTI, né? Então, vamos lembrar dele também. Então, oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor porque a sua bondade, a sua misericórdia se renova a cada dia, e nós confiamos no teu amor, na sua bondade, na sua graça infinita. Não somos dignos, não somos merecedores, mas a tua graça e o teu amor nos dá essa condição de nós nos atrevermos a entrar com ousadia na sua presença, a termos uma audiência com o Senhor, e principalmente quando nós não pedimos por nós pedimos por outras pessoas. E eu tenho aqui uma lista de pessoas, a irmã Rosângela pedindo por sua saúde, o irmão Obadias pedindo por um plano aí, a ideia dele talvez voltar ali para Manaus, também pedindo por um amigo que está, o Luiz, que está com câncer no pâncreas. Nós tivemos aqui a irmã Marta também agradecendo e pedindo, o Leonardo pedindo aí pelas pessoas enlutadas, e eu lembrei do pastor Ezequias. Se porventura eu não mencionei alguém, o Senhor lê o nosso coração, o Senhor sabe das nossas necessidades. Cremos que o Senhor já está agindo e vai atuar na vida dessas pessoas, mas de maneira especial, Paizinho, eu peço nesse instante que o teu santo e bom Espírito, o Espírito Santo, que ele nos ilumine, que é o autor das Sagradas Escrituras, que ele seja também o intérprete, para que todos possamos entender o teu desejo, o teu sonho, o teu plano para a nossa vida. Fica conosco, fale ao nosso coração, que eu não seja um instrumento assim, para atrapalhar ou estorvar, para impedir que as pessoas possam ouvir a sua voz. Por isso eu peço que o Senhor me perdoe e que o Senhor me use, se esse for o seu desejo, pois eu de mim mesmo não tenho absolutamente nada a transmitir aos teus filhos, senão através do teu Santo Espírito. Por isso eu suplico que o Senhor me use conforme o teu querer, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar a tela, talvez aqueles que estão com
com o celular vão ter um pouquinho mais de dificuldade de ler. Mas eu preciso até para ser a minha cola. E vamos lá, então, né? Apareceu aí, meu amado? Apareceu, né? Quando a irmã Mônica me convidou, a princípio, ela me convidou para falar sobre o fechamento da Porta da Graça. Eu disse a ela, irmã, esse tema é um tema apaixonante, mas ele está dentro de um contexto dos eventos finais. E nós conversamos ali, dei a ideia, e eu gostaria muito, muito mesmo, de compartilhar com vocês outros momentos, mas confesso a vocês que, devido à minha necessidade, eu não tenho, assim, como atender. Gostaria, mas não posso, porque meu horário é um horário meio complicado. Terminando aqui, eu vou trabalhar mais um pouquinho, e nós estamos numa fase que antecede produção, então fica meio puxado. Mas, de qualquer maneira, a irmã, eu disse a ela, irmã, são 20 temas, e a irmã poderia, de repente, dar um tema para cada pessoa, e vocês estudem o livro mesmo. E eu lembrei desse texto aqui, olha, não desprezais as profecias. Paulo, falando aos cristãos de Tessalônica, ele menciona isso. E na introdução, eu queria falar um pouquinho sobre esse dom de profecia, que Paulo aqui diz para a gente não desprezar. Profecia eu considero como sendo igual a matemática. Você pode não ser um matemático, mas você precisa pelo menos saber o básico da matemática, né? As 4 operações ali, multiplicar, dividir, somar, subtrair, e para você, de fato, precisa saber também tabuada, porcentagem, enfim, alguma coisa para você conseguir se virar. Você não precisa ser um matemático, mas você precisa conhecer o básico. E quando a gente fala de profecia, o básico da profecia é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, que é Daniel 2, é o beabá. É como se fosse ali as 4 operações, né? Daniel 7 é como se fosse a tabuada mesmo. E Daniel 8 e 9, a gente observa ali que são uma ampliação, né, dessa profecia que é tão importante, que pega aí todo o tempo, desde a partir ali do ano 600, em que Daniel viveu, e vai até a volta de Cristo. Então, a partir desse detalhe aí da profecia, a gente não pode abrir mão de, não digo de você ser um exímio conhecedor, como nós temos aí teólogos profundos. Eu me considero um amador, né? Mas aquilo que eu sei, eu procuro compartilhar e ensinar. Um amigo meu, pastor Jonathan Conceição, ele disse de maneira muito interessante, essa tela eu peguei dele, profecia é história escrita de maneira o quê? Antecipada. Então Deus revela, e quando Deus revela, aquilo, quando acontece, a gente volta para a profecia e fala, opa, olha aí, isso daqui estava escrito ali, né? Alguns fazem o caminho contrário, eles tentam adivinhar o futuro, mas a gente precisa fazer o contrário, sabe? A gente precisa fazer, ver a história e depois encaixar na profecia, e não tentar especular. Conforme eu mencionei para vocês, a Igreja Adventista ela tem o seu berço na profecia. Nós somos o povo da profecia. E as 2.300 tardes e manhãs é a certidão de nascimento da nossa igreja. Essa pessoa aqui, Jaziel, não sei se você já ouviu ou lembra, acredito que logo, logo você vai lembrar quem ele é. Jaziel, ele era um profeta. Aqui diz, Deus vigia sobre mim, esse é o significado do seu nome. Foi ele que disse a Josafá que Josafá não precisaria temer, porque a vitória era certa, e ele não precisaria nem pegar em armas,
porque o Senhor usou essa pessoa, Jaziel, aqui diz, veio o Espírito, né, sobre Jaziel, e a gente sabe, a partir desse momento, que a profecia de fato se cumpriu, o povo de Deus foi liberto. E é nesse contexto que a gente vê que aparece aquela passagem: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede em seus profetas e prosperareis. Veja, não desprezeis as profecias, e aqui fala: crede no Senhor vosso Deus e vocês vão estar seguros. Crede em seus profetas e vocês vão prosperar. Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Deus revela para os profetas o seu segredo, pessoas que têm comunhão com Deus e são escolhidas por Deus. Veja que as pessoas são escolhidas por Deus, não é o profeta que fala, eu quero ser profeta, é Deus que escolhe a pessoa para ser profeta. E quando Deus avisa, aquilo acontece. Eu tenho aqui diversas profecias que foram a respeito da primeira vinda de Cristo. Se você for refletir aqui, você vai ver que houve um problema de interpretação. As pessoas esperavam que Jesus viria para já estabelecer o seu reino. Todos os discípulos pensavam assim. Então a gente vê que as profecias, elas são voltadas para a primeira vinda de Cristo, para a segunda vinda de Cristo e para a terceira vinda de Cristo, que nós cremos será depois do milênio, para fazer aquilo que nós chamamos de juízo final e de erradicação do pecado de fato. Nós temos essa mensagem, né? Essa mensagem que é diferente de todos, no sentido de que nós falamos da primeira vinda, da segunda vinda e ensinamos a terceira vinda. A Igreja Adventista, ela tem essa característica de entender, nós como não acreditamos no inferno eterno, em fogo ardente eterno, mas no efeito dele sim. Nós não entendemos também morando no céu eternamente, nós cremos que passaremos lá um período, depois viveremos aqui, e nós cremos na literalidade do milênio, e cremos que durante o milênio nós estaremos no céu, efetuando aquele juízo comprobatório. Agora veja que coisa interessante, as profecias de Ellen White, será que elas seriam os textos de Ellen White tão inspirados quanto dos profetas da Bíblia? É uma boa pergunta. Eu queria compartilhar com vocês essa história que eu acho muito interessante. William Ellis Foy. Esse jovem negro, ele teve visões também ali no ano de 1844, depois do desapontamento. E ele... É interessante que ele foi testemunha ocular de um momento em que Ellen White teve uma visão e contou essa visão, e ele deu gritos e falou: o que ela está falando é verdade, porque o Senhor me deu esse mesmo sonho. Então ele foi a primeira pessoa a declarar de fato que Ellen White era uma profetisa de verdade. Agora veja, ele ficou meio com o pé atrás, porque ele era negro, e porque, de alguma maneira, ele ficou assim, ele teria sido o mensageiro, se ele tivesse aceitado de fato, mas ele ficou meio ali relutante. Uma outra pessoa, esse Hazen-Foss, ao contrário do outro, esse já era um erudito, uma pessoa culta, uma pessoa sábia, mas essa pessoa que a história dele, e se você prestar atenção, deixa eu voltar aqui, ó. Olha o ano que Ellis Foy morreu, 1893. Eu aprendi isso aqui sábado, eu não sabia disso. Eu estava preparando o estudo no sábado para falar para vocês, e olha, eu vi a data da morte dele, de Foy, 1893, e eu falei assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Ele morreu no mesmo ano do Hazen-Foss? Os dois morreram no mesmo ano. E eu fiquei assim... A minha dúvida se foi sanada quando eu vi um vídeo de uma pessoa no túmulo de um, depois no túmulo de outro, mostrando a lápide.
Então, de fato, os dois morreram no mesmo ano. O que esses dois têm de interessante para nós meditarmos um pouquinho? Esse aqui, a história dele é um pouco mais triste do outro, porque ele negou a profecia, ele ficou achando que ele mesmo teve um delírio, alguma coisa assim, e ele se acovardou. Essa é a verdade, ele se acovardou. E quando ele quis ser profeta, ele reuniu um monte de gente e falou: eu vou contar para vocês o sonho que Deus me deu. E muita gente foi lá para ouvir, porque eles estavam querendo saber o que aconteceu em 1844, por que Jesus não veio, aquela coisa toda. E foi aí que ele não conseguiu se lembrar do que ele havia sonhado. E aí ele chegou à seguinte conclusão: o Senhor tirou o meu dom e deu para Ellen White. E ele contou isso para ela em 1845, um ano depois do desapontamento. E ele disse para ela: não faça o que eu fiz, segue adiante. E agora sim, já que eu mostrei foto dos dois, eu queria mostrar essa foto aqui de Ellen White quando ela estava com 78 anos. Você tem ela aqui com o Dr. Kellogg e com a secretária dela, a Sarah. Ellen White, ao contrário dos outros dois, se um era jovem, tinha saúde, que era o negro, ela era o quê? Uma pessoa doente. Ela tinha pneumonia, ela teve tuberculose, ela foi uma pessoa assim ela estudou só até o terceiro ano primário, né? Terceira série. Então, ela teria todos os motivos para dizer não. Ela era mulher. Então, veja, mulher, menina com 17 anos, doente, certo? Com um problema físico aparente ali, né? Enfim, mas, como ela mesmo diz, Deus escolheu a uma pessoa débil para ser uma mensageira. E Ellen White, ela fala aqui, olha, no Comportura Adventista, página 125, o Senhor tem dado muita instrução a seu povo, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Pouca atenção é dada à Bíblia. O Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. E ela fala: ó, quanto bem poderia ser feito se os livros que contêm essa luz fossem lidos, com a resolução de se executarem os princípios que neles contém, haveria uma vigilância 1000 vezes maior. Então, Ellen White, ela mesmo considerava o quê? Uma luz menor apontando para uma luz maior. E essa expressão, irmãos, ela não é só originária, Ellen White não faz isso mencionando só ela, mas ela menciona a situação de João Batista. João Batista era a luz menor, ela menciona, que apontava para Cristo, que era a luz maior. Então, ela também se considerava como sendo uma pessoa que deveria apontar para Cristo, apontar para a Bíblia, e não para ela mesma. E aqui, ela menciona aqui, isso daqui eu tirei do manual da igreja, só para vocês entenderem, porque nós vamos estudar Ellen White daqui a pouco. Um dos dons do Espírito é a profecia. Isso está no Manual da Igreja, página 15. Este dom é um sinal remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen G. White como a mensageira do Senhor. Seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade, que proporciona conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. A verdade é que se nós estudássemos a Bíblia com muito afinco, tirássemos tempo mesmo para meditar, não haveria necessidade do espírito de profecia, porque ele é a Bíblia comentada, certo? Não haveria necessidade. Mas como nós somos morosos em estudar a própria Bíblia, então o Senhor achou por bem dar esse dom a Ellen White, e assim como ele deu a profetas, para que essas pessoas possam, vamos assim dizer, nos oferecer aquilo que talvez nós poderíamos alcançar se meditássemos. Mas o Senhor falou: olha, isso vai demorar muito tempo, quer saber de uma coisa, Ellen White, eu vou usar você e pronto, e está acabado. Então, é assim que funciona. Então, não haveria necessidade se nós estudássemos a Bíblia, porque nós chegaríamos às mesmas conclusões
que ela chegou em sendo escolhida por Deus. A senhora White diz que algumas pessoas em Battle Creek estavam classificando a inspiração em dois grupos, um inferior e outro superior. Então ela escreveu dizendo que não existe tal coisa. A Igreja Católica, a partir do Concílio de Trento, passou a admitir um grau inferior de inspiração aos livros apócrifos, mas a Igreja Adventista não admite grau de inspiração. O assunto ou é inspirado ou não é. Não existe uma pessoa mais inspirada e menos inspirada quando se trata de profecia e de profeta, né? Então, Ellen White, eu coloquei essa tela aqui para mostrar para vocês, ela é uma luz menor que aponta para a luz maior. No livro Eventos Finais, que vai ser o estudo de nós a partir de agora, tem uma parte ali na página 14 que diz assim: devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos e em que estamos vivendo. Então, eu tenho aqui, ó, quando foram as Torres Gêmeas, quando foi o tsunami, enfim, né? Todas essas coisas, parece que é uma corrida para o livro Eventos Finais. A gente é meio que movido a eventos, de fato, né? Mas que nós tenhamos aí a percepção para ir com, como diz assim, com afinco, né? Mas não ficarmos depositando totalmente, igual o irmão mencionou aí. E se? A gente não pode... quantas pessoas que, de repente, lá por causa do 11 de setembro, ficaram ali, correram para as igrejas, e agora, onde eles estão? Será que a fé deles resistiu, né? Por isso que nós não podemos ser movidos a eventos. Agora muda um presidente nos Estados Unidos, ele é católico. Agora vai. E a gente começa a viver assim. Há um grande perigo, irmãos, porque eu não sei o dia da minha morte. Eu não posso ficar dependendo, tem muita gente esperando, a hora que vier o decreto dominical, pronto, aí eu já vou deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, aí eu vou jejuar, aí eu vou orar, aí eu vou fazer vigília. Então, agora, e se você morrer antes? E se você, sei lá, como esses, no caso aqui, pessoas do Brasil que perderam a vida por causa do Covid, né? Então, nós precisamos, Ellen White, ela fala isso, nós precisamos viver cada dia como se fosse o último, porque um dia nós vamos viver essa realidade, se Jesus não voltar, né? Então, agora eu quero entrar no capítulo 1 da última crise na Terra, e quando eu li isso aqui, eu até comentei com a irmã Mônica, eu falei, irmã Mônica, olha que coisa, veja o primeiro capítulo, a última crise da Terra. E nós estamos falando de crise, nós estamos vivendo uma crise. Sabe, amados, quando a gente analisa, existem três coisas que podem fazer com que o mundo possa se unir. O mundo venha a se unir. Crise econômica, certo? Porque nós estamos vivendo num mundo globalizado. Crise ecológica, porque as pessoas precisam ter qualidade de vida, precisam respirar, certo? E essa crise que nós estamos vivendo agora, que é a de doença. Então, veja, pandemia, economia e ecologia. São as três coisas que, ao meu ver, isso pode mover o mundo em torno de uma união. E nós estamos vivendo essa crise agora da pandemia que está mexendo realmente com o mundo todo. E as pessoas estão aí procurando vacina, né? Os laboratórios no mundo todo aí procurando, enfim, o presidente do Brasil usou uma expressão aí, ele disse que tem um cheque de não sei quantos bilhões aí à procura de vacina, mas cadê a vacina? Entendeu? Então, veja, há por trás, e agora parece que essa vacina, as pessoas passando assim uma crença, vai resolver, de repente, opa, apareceu uma cepa, e agora? Será que essa vacina funciona, não funciona? E as pessoas estão aí, né? Nessa situação, nesse alvoroço. E aí, irmãos, eu penso em Daniel, o profeta Daniel, ele não passou a orar por causa da crise. Ele já tinha uma vida de oração. A crise, ela simplesmente revelou que ele era um cara de oração, né? As pessoas foram lá e falaram, olha,
só um jeito de pegar esse camarada. Ele ora ao Deus dele todo dia, 3 vezes por dia, que a gente vê de janela aberta. Então, ele já tinha uma vida de oração. Ele não aumentou a sua oração. Ele simplesmente conservou o seu estilo de vida de oração. E aqui nesse primeiro capítulo, diz ampla apreensão pelo futuro. Parece que ele foi escrito para nós, irmãos. Esse primeiro capítulo. Para nós que estamos vivendo em 2021. Porque aqui diz assim, o tempo presente é de dominante interesse para todo ser vivente. Não é uma realidade? Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Eu gosto de eventos finais porque ele é uma compilação, ou seja, nós estudamos vários livros a partir dele. Esse texto foi extraído de Profetas e Reis, página 537, e está no Eventos Finais, página 12, que é o primeiro capítulo que nós estamos estudando. Aqui diz, as calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Olha a palavra crise aqui. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Sim, meus queridos, às vezes a gente fica pensando, meu Deus, quanto tempo falta para Jesus voltar? Meu amado, confie, ele virá. Esteja você preparado hoje, porque se você vier a descansar hoje, certo? Você está a um piscar de olhos da volta de Jesus. Agora, Deus, amado, ele está no comando, ele é soberano, ele está no controle de tudo. E acredite, essa pandemia não pegou o Senhor desprevenido, pelo contrário. Eu fico analisando, em 2020 era para ter tido a conferência geral, né? E as pessoas ficavam aí, não, porque eu acho que o Ted Wilson vai cair, porque não sei o quê, e papapá, e papapá. Mas Deus lá do céu disse, não, não vai cair não, ele vai ficar mais um tempo. Porque quem determina é Deus, irmãos, não são os homens. Não são os homens. Os homens não têm o poder que pensam que têm. Certo? Então, nós tivemos aí esse último ano, foi o ano que a nossa divisão aqui mais batismos fez, né? Enfim, houve um movimento muito grande. Nós tivemos a melhor semana de oração, a melhor Semana Santa, a de março do ano passado, né? Quando apareceu esse Covid. As igrejas, a nossa associação, ela tinha acho que 10 igrejas que transmitiam culto. Agora, devido a essa pandemia, nós já temos aqui, tranquilamente, o pastor falou, eram mais de 60 igrejas transmitindo culto. Todo mundo que tem um celularzinho está transmitindo o culto. Então, e as pessoas estão... Nós mesmos, se não fosse a pandemia, nós estaríamos agora, eu falando aqui através do Zoom, não estaria. Então, veja, nós estamos vivendo de uma maneira que o inimigo tenta frustrar os planos de Deus, mas Deus está adiante. Eu gosto muito de uma historinha que me contaram uma vez, a respeito de uma pessoa que disse que era descrente, cético, e ele tinha um funcionário que chamava Zé, vamos pôr esse nome nele, e esse Zé era crente, era uma pessoa temente a Deus. E o chefe dele, um descrente, chegou e falou, Zé, você acredita em Deus? Que isso? Pois eu não acredito. E para desafiar o Zé, o que ele fez? Ele chamou um outro funcionário e disse assim, olha, você vai lá no supermercado, faz uma compra e leva na casa do Zé, e quando chegar lá, você diga para ele, olha, quem está mandando isso aqui para você não é quem você acha que é. E a pessoa disse para esse funcionário, e se ele perguntar quem está mandando, você vai dizer que foi o diabo que está mandando para ele. É uma história conhecida,
E a Bíblia, e o fato é que quando a pessoa chegou lá, mostrou as compras para o Zé, e o Zé não perguntava, e ele disse, você não quer saber quem que é a pessoa que mandou isso aqui para você? Mas eu vou te dizer, quem mandou isso aqui? Ele falou, não, não precisa me dizer, porque eu vou te dizer para você uma coisa, quando Deus quer, até o diabo faz a sua vontade. E a pessoa levou um susto, porque o chefe dele havia pedido para ele dizer que o diabo estava mandando aquilo para ele. Então, quando Deus quer, meu irmão, até o diabo faz a sua vontade. E a gente vê isso na morte de Cristo, né? Ao matar Cristo, usando ali as... Matar não, que o inimigo não tinha essa força, esse poder todo. Cristo Jesus diz, eu tenho poder para dar a minha vida e para reaver. Eu recebi esse poder do meu Pai. Então, quem matou Jesus não foi o diabo, quem matou Jesus não foram os romanos, nem os judeus. Quem matou Jesus foram aqueles que levaram ele a mover o grande amor, ou seja, fui eu que matei Jesus, por quê? Porque o meu pecado fez com que ele se entregasse por mim, né? Mas o fato é esse, Satanás estava ali contribuindo, de alguma maneira, fazendo aquilo para que a profecia se cumprisse, né? Tempos turbulentos que ocorrerão em breve. Eu estou usando na íntegra o texto de Ellen White, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer, irmãos, nos reunir para estudarmos e comentarmos os temas referentes a esse texto, né? O conteúdo, o roteiro já está aqui. O tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Aqui, na Review in the Herald, em 1904, quando Ellen White disse isso, no dia 24 de novembro, irmãos, vejam, as profecias do capítulo 11 quase atingiram o seu cumprimento. Ela falou isso em 1904. Nós estamos em 2021. Aquelas pessoas que estudam um pouquinho de profecia sabem que o capítulo 11 de Daniel é um dos capítulos proféticos mais complexos que tem, depois das 7 trombetas, né? Das 7 trombetas de Apocalipse. Então, capítulo 11 de Daniel e as 7 trombetas de Apocalipse são os temas mais complicados e não há assim, eu diria, uma ideia única, né, de interpretação, tanto porque as pessoas estão fazendo aquilo que eu mencionei, tentando adivinhar o futuro, coisa que nós não devemos fazer. Nós devemos estudar a profecia, ver a história, e aí nós vamos entender a profecia. Senão a gente vai ficar especulando. O tempo de angústia, angústia qual nunca houve desde que houve nação, Daniel 12:1, está precisamente sobre nós, e somos semelhantes às virgens adormecidas. Na parábola das virgens, eu fiz uma mensagem, e eu estava estudando esse tema, e me chamou a atenção, eu nunca tinha ouvido alguém pregar sobre isso, e depois eu descobri que já pregaram, mas na hora me chamou a atenção o fato de, na parábola das 10 virgens, não aparecer a noiva. Você pode estudar ali, Mateus 25, você só vai ver as 10 virgens e o noivo. Aí eu falei, meu Deus, cadê a noiva? Por que ela não aparece aqui? E o comentário é simples, irmãos, é porque a noiva não é importante. Acredite, a noiva não é importante. Nesse casamento aí, a noiva não é importante. O mais importante é o noivo, que é Jesus. A noiva, que não sou eu sou das virgens. E a igreja fazemos parte das virgens. Nós somos as 10 virgens. Ou as loucas, ou as sábias, as prudentes. Ou as que têm o Espírito Santo com uma porção suficiente, ou aquelas que têm uma porção insuficiente. A noiva é a Nova Jerusalém. E tem muita gente querendo ir para o céu porque não vai mais pagar aluguel, porque não vai, enfim, ficar doente, porque vai morar em rua de ouro. E esse é um evangelho desfocado. A gente precisa ir para o céu por causa de Cristo. As coisas que nós vamos ganhar em decorrência disso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é Cristo. E muitos evangelistas erram, tanto uns pregando o inferno, como outros pregando o céu como um fim em si mesmo. Tem gente falando, olha, se você não se preparar, você vai morrer queimado. E vai ficar morrendo, sendo torturado para sempre. Isso é terrorismo. E tem outros que falam, ó, você precisa ir para o céu, porque lá é que você vai viver de fato, né?
Lá, e durante muito tempo a Idade Média usou isso também, né? As pessoas não queriam estudar, não queriam trabalhar, não queriam investir. Por quê? Porque Jesus está vindo e eu vou para o céu. E as pessoas, os pobres, né? Vinham para a igreja e continuavam pobres. Por quê? É porque eles não tinham, assim, vontade de se dedicar, estudar e empreender. Por quê? Porque Jesus está vindo. E a gente sabe que nós não devemos ser assim. É aquela história, né? Os pés na terra e os olhos no céu. Mas os olhos querendo ver quem? A Cristo. Quem está indo para o céu por causa de Jerusalém, vai olhar um dia para cima e vai ver Jerusalém descendo e vai ver que ele está do lado de fora. Essa é a realidade. O mundo está se tornando... Deixa eu ver se eu mudei aqui. Sim. Ok? O mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Em breve surgirá grande perturbação entre as nações, perturbação que não cessará até que Jesus venha. Irmãos, isso aqui me chamou a atenção. Veja, perturbação entre as nações que não cessará até que Jesus venha. Alguém disse aí, foi o irmão, né, que disse assim, irmãos, será que isso vai cessar, vai ter uma vacina? Irmãos, pois eu estou torcendo que isso aqui se cumpra. Que essa perturbação continue até a volta de Cristo, que seja o start, entendeu? E não que seja algo que, agora vamos voltar, foi o primeiro ano aqui no Brasil que nós não tivemos carnaval. Primeiro ano, então é alguma coisa realmente que está acima das expectativas normais. Estamos mesmo no limiar do tempo de angústia. Acham-se diante de nós perplexidades com que dificilmente sonhamos. Irmãos, quem em sã consciência juraria em dezembro, no Natal de 2019, que nós viveríamos essa situação que nós estamos vivendo? Ninguém. Então, isso demonstra que o Senhor está no controle e que a coisa está indo, né? Sob o domínio e sob o comando do Senhor. Estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações, terremotos, com guerras, derramamento de sangue. Isso ela falou no Profetas de Reis. E a gente sabe que isso aqui aconteceu sempre, mas igual a dor da mulher que está grávida, né? Que vai aumentando porque a criança vai nascer, a mesma coisa à volta de Cristo. Essas coisas vão intensificar à medida que Jesus estiver voltando. Por quê? Porque a Bíblia e a profecia funcionam assim, né? Há perante nós tempos tempestuosos, mas não pronunciemos uma só palavra de incredulidade ou de desânimo. Nós não precisamos, irmãos, temer e nem ficar desanimado, né? Deus tem sempre advertido de juízos vindouros, Deus tem sempre dado aos homens advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para seu tempo e agiram segundo a sua fé em obediência aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. Olha aqui, ó, a Noé veio a palavra, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo. E ele entrou. 120 anos pregando, mas salvou a sua família. Eu acho que ele foi um vitorioso. De que adianta um evangelista pregar aí, converter todo mundo e a família dele, né, estando perdida? Não convém, como diz o outro, não cumpriu o papel dele, né? A Ló foi enviada a mensagem: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir essa cidade. Veja, Noé escapou, Ló escapou, né? E aqui a mesma coisa, Ló colocou-se sob a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo. Assim os discípulos de Cristo tiveram o aviso sobre a destruição de Jerusalém. Ellen White, ela menciona no livro Grande Conflito, logo no comecinho ali, que ninguém morreu na destruição de Jerusalém, mas tem um fato ali que me chama a atenção. Ela diz que durante 7 anos, uma pessoa andou pelas ruas de Jerusalém dizendo: Jerusalém, Jerusalém, sua hora está chegando. E ele cantava e ele pregava sobre isso, e Ellen White fala que ele se perdeu. Imaginou? Ele advertiu Jerusalém da invasão e ele morreu. E as pessoas que prestaram atenção nas palavras de Cristo, quando vir de Jerusalém cercada, né? Sabei que a vossa redenção se aproxima, está tudo ali pertinho, né?
E orai para que a vossa fuga não se dê nem no sábado e nem no inverno. E houve um cerco, depois a pessoa foi embora, os cristãos saíram e os outros ficaram e foram mortos, né? Então veja, nós mencionamos Noé escapou, Ló escapou, e agora os cristãos escaparam no ano 70. E a mesma coisa acontecerá também nos nossos dias. Se nós estivermos atentos à profecia, não há o que temer. Nós vamos saber exatamente o que está acontecendo. Desculpa. Deus nos disse o que podemos esperar em nosso tempo. Antes de sua crucifixão, o Salvador explicou aos seus discípulos que ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar-lhe as suas palavras na mente e no coração. Vêm as referências, mas os discípulos aguardavam um livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em que se centralizavam todas as suas esperanças devesse sofrer uma morte ignominiosa, ou seja, eles não entenderam a profecia. As palavras de que necessitavam lembrar fugiram-lhes do espírito, e ao chegar o tempo da prova, esta os encontrou desprevenidos. Então nós não podemos cair no mesmo erro que eles, né? A morte de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças como se ele não os houvesse advertido. Cristo dizia: importa que o Filho do Homem seja morto e ressuscite. Mas isso parece que passava por um ouvido e saía pelo outro, né? Assim, as profecias do futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos nas palavras de Cristo. Nós precisamos lembrar, irmãos, que algumas pessoas falam: você é adventista, aquela igreja do desapontamento. O desapontamento vem desde a morte de Cristo. Os discípulos também passaram pelo desapontamento e aí surgiu a igreja apostólica. O desapontamento agora dá origem à igreja remanescente. Os acontecimentos ligados ao final do tempo de graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Ou seja, tem gente vivendo como se não tivesse espírito de profecia, como se não tivesse nenhum aviso. Pessoas desorientadas. Irmãos, eu fico abismado quando eu vejo algum adventista perguntar se a lei dominical é chip. Eu falo, meu Deus, só uma pessoa que não acredita que a lei, que o selo de Deus é o sábado, não vai entender que o selo da besta é o domingo, no mínimo. Se ele não sabe que a lei de Deus, que o selo de Deus é o sábado, ele também vai ficar com essas ideias aí malucas aí, né? As profecias referentes aos últimos dias requerem nossa atenção. Vi então o terceiro anjo, de Apocalipse 14, 9 a 11. Disse o meu anjo, Ellen White, dizendo: terrível é a sua obra, tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Irmãos, essa história do trigo e joio, algumas pessoas às vezes se preocupam, né? Tentando tirar o trigo do meio do joio. Ah, mas aquele irmão ali, irmão, quem faz isso? O texto aqui está muito claro. Não é pastor, não é comissão de igreja, irmãos. Às vezes algumas pessoas ficam, não, mas a igreja adventista é Babilônia. Eu falei, não, ela é Laodiceia. Por quê? Porque Laodiceia, a igreja está cumprindo o papel profético. É morna, certo? Rico sou, de nada tenho falta. Essa é a igreja, irmãos. Agora, que eu não fique assim morno, mas que eu possa ser aquecido pela graça de Deus, que o Espírito Santo sopre e que eu me aqueça, né? E que eu possa estar preparado ou para ver Jesus voltar às nuvens em vida, ou para descansar, se esse for o desejo do Senhor. Havemos de comparecer diante de magistrados para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, para dar a conhecer as razões de nossa fé. E os jovens devem compreender essas coisas. Devem saber o que há de vir a acontecer antes do encerramento da história terrestre. Isso aqui é muito importante. Se nós estamos preparando nossos filhos para viverem, porque esse momento é importante. Porque, irmãos, eu completo 60 anos agora em junho. Confesso a vocês, eu não sou melhor que Paulo. Se Paulo dizia assim,
E quanto a nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com... Ele tinha essa esperança. Depois passou o tempo, ele falou, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está reservada para mim, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Então, depois ele falou, já está chegando a hora de eu partir. Ele já entendeu que não ia ser no tempo dele. Então, eu não posso dizer a vocês que eu vou, de fato, Jesus vai voltar daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas eu preciso estar preparado. Essa é a realidade. Por isso que é complicado, às vezes, a gente estudar determinados temas e começar a especular. Nós precisamos cantar sempre breve virá. Essa é a verdade. Desde 1800 bolinha que esse não existe e é breve virá. Breve Jesus voltará. Por quê? Porque ninguém espera a volta de Jesus mais do que uma vida. E a nossa vida passa velozmente. Até pouco tempo eu tinha 18 anos, a coisa que eu mais queria é completar 18 anos para tirar a carteira de motorista. Hoje eu já completei 18, 20, 40, já estou multiplicando por 3. Então a realidade é essa, né? E eu preciso estar o quê? Preparado, irmãos. O foco é preparo. Prepara-te para encontrar com o teu Deus. Essa é a realidade. Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser por ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. Ou seja, nós não... a profecia ela funciona como um GPS para indicar que a gente está no caminho certo, e os sinais vão se cumprindo, ou seja, as placas, e a gente fala, essa é a rua tal, essa é a rua tal, então estou no caminho certo. A gente vai chegar. Por quê? Porque o GPS está ali. As profecias oriundas da Bíblia, né? Os que se colocam sob a direção de Deus para ser por ele guiados compreenderão a constante corrente dos acontecimentos. Sim, aqui já li. Precisamos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as suas atuações na providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. A Igreja Adventista ela é a única que vê o pano de fundo do grande conflito, e a partir desse pano de fundo as coisas vão acontecendo. A gente tem essa interpretação. Irmãos, nós não devemos nos orgulhar, porque não adianta você conhecer e não viver. Mas a Igreja Adventista, ela não é uma igreja de fundo de quintal, como algumas que a gente vê surgindo cada dia por aí, né? Eu fico pensando, eu conversava com um amigo, ele falando que ele é membro de uma igreja aí e tal, e eu falei assim, e quando a sua igreja pensa que vai evangelizar o mundo? Porque ela está um pouquinho atrasada, ela surgiu agora. E ele disse que eles tinham uma luz lá diferente lá. Aí ele chegou e falou assim, mas eu falei, porque não dá para frequentar uma igreja que eu não quero que Jesus demore mais 100 anos para voltar. Não quero. E a gente vê que hoje a Igreja Adventista ela está desempenhando um papel assim fantástico. Uma irmã esteve agora eu vou lembrar o país onde ela está, Jordânia. E ela veio aqui na Novo Tempo e ela contou uma experiência incrível, falando de uma pessoa que se converteu do islamismo ao cristianismo e foi batizado no Rio Jordão, e é adventista. E algo que ela me contou que eu achei fantástico, ele encontrou a verdade por ele, assim, o Espírito Santo revelou a ele. E sabe o que ele fez? Ele passou em frente a uma igreja católica e olhou e foi lá e falou, eu gostaria de ser batizado. Quando ele viu que iam batizá-lo, jogando um pouquinho de água sobre a cabeça, ele falou, não, eu quero ser batizado como Cristo foi, mergulhado. Ele falou, então você não pode ser católico, você tem que ser cristão. E ele foi e olhou assim e falou, padre, o que são aquelas roupas ali? Ele falou, ali são roupas que a gente usa assim para celebrar missa e tal, e coisa, e para diáconos que... Ele falou, eu queria uma roupa dessa. Ele falou, para quê? Ele falou, eu queria, não tem como você me emprestar? O padre emprestou para ele, sabe o que ele fez, irmãos? Ele foi para o Rio Jordão, vestiu aquela roupa e entrou lá. E falou, já que não tem ninguém para me batizar, eu mesmo vou me batizar aqui. E ele estava se auto-batizando, quando alguém chegou perto dele e falou, o que você está fazendo? Ele falou, estou me batizando. Eu falei, não pode. E aquela pessoa era adventista. E estava ali.
E, em resumo, ele deu estudos para ele, confrontou, e ele falou, batendo tudo, sábado, tudo com que ele já sabia, e ele foi batizado, para a honra e glória do Senhor. E uma pessoa que era muçulmano, uma pessoa que não poderia fazer isso, arriscando o seu pescoço, mas ele, ao ir ali para Jerusalém, ali, para o Rio Jordão, ali na parte onde ele estava, ele pôde passar por essa experiência, né? E tem muitas histórias, veja, a mensagem, nós temos o privilégio de participar, pregar, mas o Senhor não precisa de nós de maneira nenhuma. Nossa, já são 10 horas aqui, eu vou, deixa eu ver aqui, eu vou correr aqui um pouquinho. Há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus, especialmente os livros de Daniel e Apocalipse, ou seja, profecia pura merece atenção. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para esses últimos dias, obreiros evangélicos. Leiamos e estudemos o capítulo 12 de Daniel, também quando diz da angústia lá, né? O último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdade, cuja compreensão nos é necessária. Eu vou andar aqui, tem uma parte aqui que eu quero mostrar. Aqui, ó. A profecia se cumpre rapidamente. Deixa eu... Pronto. É uma pessoa aqui que queria falar comigo, o filho, mas ele liga depois. A profecia se cumpre rapidamente, mas muito mais deve ser dito acerca destes assuntos tremendamente importantes. Perto está o dia em que será decidido para sempre o destino de toda a alma. Deve-se fazer um grande esforço para manter esse assunto perante o povo. Que assunto? Das profecias. O solene fato de que o dia do Senhor virá repentinamente inesperado deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também perante as nossas próprias igrejas. Ou seja, a vinda de Cristo será algo solene, mas repentino e inesperado. E eu vou, pronto, chegar aqui, porque eu não quero também cansar os irmãos de forma alguma com a sua paciência, mas eu procurei, irmãos, dentro da medida do possível, motivar você, eu espero, a procurar estudar a profecia. E nós temos, irmãos, na internet muita coisa boa. Eu sugiro a vocês acompanharem. Temos um pastor aqui, o pastor do Campus 1, eu gosto muito dele, do Campus 1, lá do nosso colégio em São Paulo. Ele tem apresentado mensagens e séries proféticas fantásticas com o pastor Michelson Borges, com o pastor Rodrigo, e outro. Ele tem focado a sua igreja nesses assuntos. E vocês podem acompanhar, entrem ali no site do Campus 1, do UNASP Campus 1, e vocês vão ter muita coisa ali. Irmão Alê, que Deus abençoe vocês, obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar com vocês, e meu desejo é que vocês estudem capítulo por capítulo, dentro da medida do possível. Hoje eu falei muito de Ellen White, até para poder mostrar a você a importância de nós, não adianta a gente ter uma mensageira, não adianta a gente ter um dom profético e não se beneficiar dele. Repito, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Deus não fará nada sem revelar aos seus servos, os profetas. É algo que nós precisamos não deixar na prateleira, irmãos, mas ler, estudar. E acredite, agindo assim, nós vamos ser guiados e orientados e vamos ter a noção daquilo que está acontecendo, sem desespero, sem traumas, ou mesmo até sem duvidar do poder de Deus. Que Deus ajude a todos, esse é meu sincero desejo, foi um prazer, e a gente, sempre que possível, estarei aqui para assistir com vocês. Ô Ailton, meu irmão Ailton, eu ficaria a noite toda ouvindo você aqui. Não se preocupe com isso não, nós estamos
numa fase onde a aprendizagem da palavra de Deus é fundamental. É por isso que nós criamos essa série, para que as pessoas tenham mais esclarecimentos acerca dos eventos finais. Você falou aí do pastor Rodrigo Silva, ele é um dos nossos... A gente já está tentando chamá-lo aqui para fazer uma dessas séries, dessas datas aqui, né? Amém. Se você puder ajudar a gente, aí a gente agradece. Okay. Mas, irmão Ailton, você sempre é bem-vindo. A hora que você disser assim, eu quero falar, a gente abre a porta para você. Entendeu? Obrigado. Inclusive, porque você foi das primeiras pessoas a acreditar aqui no nosso projeto, você falou no início da sua palestra que as igrejas adventistas, lá em março, né, na Semana Santa, foi onde que mais batizou. Isso é verdade mesmo. Foi onde foi criado aqui esse PG. Coincidentemente, não sei se é coincidência, a Web Rádio Esperança Alvorada foi criada em março, o programa de maior audiência também foi criado em março, esse PG em março, e quis essa pandemia nos alcançar em março. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma amiga que, na verdade, é uma tia. Ela tinha câncer. Ela estava com um câncer inicial no útero, né? Estava fazendo o tratamento. Ela teve agora o Covid, foi sintomas severos, não chegou a ser internada por opção, mas teve os sintomas severos. E eu estou revelando isso aqui agora. Não sei se ela vai pegar meu colarinho, né? Não, mas não vou dizer o nome dela. Ela foi fazer agora, depois de curada, ela foi fazer uma bateria de exames e o câncer sumiu. Louvado seja Deus. O câncer sumiu. Não é a primeira pessoa que acontece isso, mas a gente vê que a providência divina, às vezes, para algumas pessoas é ruim, é um martírio, é um luto, mas para outras pessoas não. E a minha pergunta, eu vou fazer essa pergunta, nós estamos adiantados na hora, eu vou fazer essa pergunta para todos. Nós estamos presenciando um dos eventos finais nessa pandemia? A sua opinião? Sem dúvida, eu acho que esse evento ele foi para sacudir a igreja. Igual eu disse, por exemplo, irmãos, deixa eu contar uma historinha para vocês rapidinho, serei breve. A minha realidade é a realidade de muitas pessoas. Na Semana Santa de 2020, eu recebi um convite de um irmão para pregar numa igreja aqui. E eu cheguei para ele e falei, irmão, eu vou ser sincero, qualquer compromisso meu, eu consulto a minha família. Por quê? Porque nasceu uma netinha e eu amo ela de paixão e eu falei para minha esposa, a gente tem algum projeto para essa Semana Santa? Aí a minha esposa me disse assim, ó, ou nós vamos para Arthur Nogueira ver a neta ou ela vem para cá, mas não assuma nada. Eu falei, tá bom. Aí eu liguei para esse irmão e disse, irmão, eu não vou poder fazer a Semana Santa, que seria a semana cheia, completa. De alguma maneira, Deus lá do céu sorriu e disse assim, Ailton, você não vai fazer a Semana Santa, mas ninguém vai. E foi isso que aconteceu. Não teve Semana Santa como nós aguardávamos que seria. Ou seja, aqueles núcleos, né, e tal. Por quê? Porque todas as igrejas foram fechadas e o que houve foi a Novo Tempo que transmitiu a partir de lá. E também Deus olhou para mim e falou, e tem outra coisa, você também não vai ver sua mãe no Dia das Mães, você não vai ver sua mãe no dia do aniversário dela, você não vai ver sua mãe no dia do seu aniversário. Por quê? Porque estava todo mundo isolado. Entendeu? Então, eu desconheço algum evento que teve essa suntuosidade, essa importância que a pandemia teve. Então, isso não foi imaginado de maneira nenhuma. A gente fala em pandemia, a Bíblia fala ali em Mateus, né? Em Lucas e em Marcos, sobre as doenças e tal no mundo assim, mas ninguém poderia chegar e dizer assim, olha, é isso aqui, entendeu? Previamente. Mas agora que aconteceu, aí vem a profecia. A gente chega e fala, olha, que coisa que aconteceu. Então, de fato, ela tem
o objetivo dela é sacudir a igreja. Essa é a realidade, sacudir a igreja. Porque nós estávamos deitados em berço esplêndido, planejando viagens para a Semana Santa, planejando um monte de gente com passagem comprada para ir para os Estados Unidos para assistir uma conferência geral e tal. Não aconteceu, está entendendo? E tudo que aconteceu até então, quando o diabo chegou, eu quebro essa igreja, foi, o pastor Toninho mencionou para nós, o diretor lá da Novo Tempo, a Anjos da Esperança aumentou, na nossa associação dízimo aumentou. Então a gente percebe que em alguns lugares houve uma efervescência. Sim. Em outros lugares, talvez, não acompanhou no mesmo ritmo, mas a igreja, no geral, ela cresceu. Até em países, irmãos, onde na Europa, por exemplo, muitas pessoas me falam que lá, e um detalhe bem interessante, na Europa a igreja é uma igreja complicada, assim, em termos de crescimento, Sim. e é uma igreja também que, em alguns momentos, até duvida da existência de Ellen White, como profetiza, de fato. Mas o que a gente percebe também é que, em alguns lugares, houve realmente um avanço na obra em razão disso que aconteceu. Então, eu posso dizer a você que, com certeza, igual alguém disse assim, irmão, isso daí é a praga. Não, irmão, praga não é. Praga de Apocalipse não é, porque ela não se encaixa no perfil. Mas, com certeza, que é um grande sinal apontando para um chacoalhar assim, para a gente poder avançar, com certeza. Eu queria agradecer a presença de todos, antes da oração final do nosso querido irmão, professor Ailton Santana. Quero agradecer também a TV Novo Tempo, que deu essa colher de chá para ele estar aqui conosco. Eu quero perguntar aqui para a Mônica Venâncio, segunda-feira que vem, nós continuamos esse evento, né? E quem estará conosco? Sim, nós continuaremos com esse evento e o tema vai ser Sinais de que Cristo voltará em breve. Vai ser a Juliana Dalma. A Juliana também frequenta nossa igreja, não é, irmão Ailton? Sim. Ela também é excepcional. Gente, eu quero dizer a vocês também que o irmão Ailton vai voltar conosco no capítulo 16. Ele vai falar sobre o fim do tempo da graça. Sim, sim. Então, ele vai dar essa pausa aí, mas não quer dizer que não assista com a gente. Deixa eu só comentar uma coisinha para você, Mônica. Vocês acompanharam aquela série da Sá Feliz, em que os teólogos do mundo todo pregaram sobre os eventos finais? Chegaram a acompanhar? Eu não cheguei a acompanhar todos, alguns eu acompanhei. Uhum. Eu não sei se eles ainda estão postados, mas acredito que talvez estejam. Vale a pena, irmãos. Foram teólogos do mundo todo que discutiram exatamente os assuntos que nós vamos estudar aqui. Então, o pastor Bulhon fez o encerramento, foi fantástico. Pastor Bulhon, nossa, fantástico. Doug Batchelor falou, nós tivemos Mark Finley, tivemos Luiz Gonçalves, tivemos pastor Tim, foi muito bom esse tema. Eu, inclusive, aprendi muito, porque a gente tem essa oportunidade, através da internet, de ter acesso a todo esse conteúdo, né? Ok, quero agradecer a todos, quero convidá-los a não faltar nenhuma segunda-feira. Quem faltou hoje vai estar gravado para você nesse canal que você está assistindo, da Web Rádio Esperança Alvorada. O pastor Ailton é um grande companheiro, é um incentivador da causa da Web Rádio Esperança Alvorada, que nasceu dentro do coração de Deus, através da Igreja Adventista do Sétimo Dia, num congresso lá em março de 2014, onde nós fomos desafiados, através do pastor Anderson, a fazer um projeto que alcançasse o maior número de pessoas. Nós tínhamos opção de colocar uma TV web, mas a TV tem a melhor TV de todas, que é a TV Novo Tempo, e nós colocamos a web rádio aí para vocês. Eu quero agradecer a presença de todos. A Mônica Venâncio quer falar mais alguma coisa?
Sim, é só fazer um acréscimozinho aqui. O irmão Ailton, ele tem uma página no Face que de vez em quando ele posta, faz algumas postagens. E é bem interessante. E geralmente quando ele está pregando também, em algumas igrejas costumam transmitir os sermões dele. Então vale a pena dar uma conferida na página dele. Também tem muito conteúdo maravilhoso. Para você aí não perder nada, eu vou postar aqui o link da página do querido irmão Ailton para você não perder nada, tá bom? Obrigado, Estados Unidos, através do queria Vitor. saber qual é o estudo que ele falou aí dos teólogos, para a gente pesquisar. Sim. Ô, irmão Ailton, só uma pergunta, uma dúvida nesse sentido, porque nós tínhamos que fazer uma inscrição, você fez uma inscrição, exatamente. É possível acessar ainda? Eu vou perguntar para a Larissa Prois, que é ela que produziu, mas aquele link eu posso novamente disponibilizar para você, Mônica, e as pessoas tentem entrar por aquele link. Perfeito. Porque aquele link que eu enviei para você. Eu participei com o Péricles também, eu participei de algumas. Sim. Os vídeos estão liberados lá, quem quiser assistir. Então, tá livre. Muito bom. Olha, eu vou deixar com você, Mônica, 2 links de 2 sermões do pastor do Campus 1, falando sobre... foram sermões assim especiais para quem gosta de profecia, vai se banquetear. É um servo de Deus, uma pessoa valorosa. Eu vou jogar para você, Mônica, você compartilha se você tem o WhatsApp desse povo bom aí. Sim. E vocês vão gostar também, viu? Ok, muito obrigada. Eu quero aproveitar aqui, agradecer a presença da Paulinha. A Paulinha é uma jovem, ela viveu uma grande tragédia nessa pandemia, mas você se chegou a nós. Aqui todos nós oramos por você, pela sua família. Daqui a pouco, Ailton, eu falo para você o que aconteceu com ela. E eu quero agradecer a todos a presença, a Rosângela, meu amor, que Deus conserve a sua saúde, que restabeleça a sua saúde. Ao meu primo lá de Orlando, Vitor, muito obrigado pela sua presença, meu primo, ele com a família. O Bom de Bíblia, o Badias Diogo, a Mônica Venâncio. Badias, um prazer te ver aí, viu, meu irmão? Depois que ele falou, eu falei, é o Badias. A hora que você começou a falar, eu falei, é o Badias que participou do Bom de Bíblia. O cantor, né? Cantor e Bom de Bíblia. Beleza, Badias. Eu queria agradecer pastor, né? Pastor Ailton. Sai, pastor. Eu quero agradecer porque foi através da Novo Tempo que eu conheci a verdade sobre a palavra do Senhor e me tornei um membro da Adventista. Louvado seja Deus. Eu passei 1 ano e meio ouvindo as lições da Bíblia e foi ali que eu aprendi muita coisa. Eu quero agradecer a todos vocês da Novo Tempo. Amém. Amém. A gente fica muito feliz de saber, viu, irmã? Louvado seja Deus. Motiva a gente a continuar trabalhando ainda mais. Eu aprendi de outra maneira as coisas. Então, 36 anos para a gente começar tudo de novo, 36 anos de fé, né? E eu conheci a verdadeira da verdade, né? Louvado seja Deus. Ó, Badias Diogo. O Bom de Bíblia, irmão Ailton, foi um acontecimento maravilhoso na minha vida. Foi um divisor de águas ter passado por lá. Amém. Porque a gente tem um conhecimento raso da Bíblia, mas o ter passado por lá me fez estudar muito mais a Bíblia do que eu já estudava. Foi muito bom, inesquecível. Chegou aqui o pedido de oração urgente. A irmã Marta disse que acabou de saber que a nossa irmã Lucicleia, da igreja de Compensa 2, está entubada no Hospital Apivida e pede oração para ela. Então, por favor, você que vai orar aí conosco, coloque aí, escreva nas suas mais sinceras orações o nome da nossa irmã Lucicleia, da igreja de Compensa 2, do meu querido amigo pastor Felipe. Amém.
para que você receba do seu altar, Senhor, as nossas orações. Pastor Ailton, Oi. é com o senhor a oração final. Sim, sim. Lucicleia, né? Tá bom. Lucicleia. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, nós estamos vivendo um momento único, creio, da tua igreja em todo o mundo. Há um tempo que a tua igreja estava ali como as 10 virgens, todas adormeceram e nós estávamos adormecidos também. Estávamos planejando férias, nada contra as férias, mas o problema é quando as nossas férias começam a interferir na nossa vida espiritual. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de estudar a Bíblia, quando nós deixamos de congregar para viver uma vida de desfrute puro e simples. Amém. E por isso nós te pedimos, Pai, que aquilo que aconteceu nessa pandemia, que essa busca, que essa necessidade, isso não acabe. Que nós possamos nos preocupar com a nossa vida espiritual, que nós possamos entender o momento profético que nós estamos vivendo. Lembramos dos enfermos da tua causa. Pastor Bulhão disse algo que mexeu comigo, o senhor sabe disso. Pastor Bulhão disse, naquele dia em que ele fazia a sua mensagem, a sua transmissão, pois algumas pessoas perguntavam para ele, pastor, por que hoje em dia nós não estamos vendo tantos e tantos milagres? Ele disse assim, meus irmãos, de que adianta Jesus curar hoje uma pessoa, se aquela pessoa já está salva? De que adianta Jesus curar uma pessoa para ela ficar doente no futuro e voltar a morrer ou pôr em risco a sua salvação? Então, por isso nós cremos, se for para a tua honra e para a tua glória, e para o melhor na vida dessas pessoas, como é o caso da irmã Lucicleia, o Senhor haverá de curá-la. O Senhor haverá de despertá-la, curá-la, assim como o Senhor curou o pastor Ezequias, que tirou da UTI, trouxe aqui, mas que se cumpra na vida das pessoas o melhor para elas. Porque a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Amém. Mas na morte do justo, o Senhor diz de maneira diferente. Prazeroso é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Amém. Então, por isso nós entendemos. A morte é pura e simplesmente um momento em que a pessoa descansa de suas dores e sofrimentos. Nós também precisamos começar a enxergar a morte de uma maneira diferente. Perdemos já vários pastores, perdemos várias pessoas pelo Covid. Que o Senhor conforte os enlutados, mas que o Senhor fortaleça a fé e a esperança. Amém. Quanto a nós, que nós possamos nos preparar para vivermos esse momento profético da tua igreja, esse momento em que nós estamos vendo um despertamento em todo o mundo, uma preocupação. Por isso, nós cremos que o Senhor levantou esta igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma igreja que tem uma característica, uma igreja que nasceu de uma profecia e ela tem, conforme a irmã mencionou aqui, a verdade plena. Mas essa verdade, ela precisa ser apresentada com amor e com sabedoria. Por isso que o Senhor nos capacite através do Espírito Santo. Abençoe esse trabalho que é desenvolvido através da internet. Nos dê a capacidade de nós enfrentarmos os problemas, cada um de nós temos os nossos problemas, mas enfrentarmos de tal maneira que a nossa fé se fortaleça e que nós possamos, com a graça do Senhor Jesus, em breve, vermos Jesus voltando sobre as nuvens com poder e glória e dizermos a uma só voz, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. E quem aguarda a volta de Cristo, ele vive uma vida diferente. Ele não vive uma vida aí assistindo séries e séries e séries de programas e filmes. Ele vive assistindo séries evangelísticas. Amém. Ele vive lendo a Bíblia. Ele vive dedicando tempo em meditação. Ele vive testemunhando. Ele vive usando o seu tempo com sabedoria para ensinar outras pessoas que estão no erro. Por isso nós pedimos, batiza-nos com teu Santo Espírito. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado a presença de todos, estamos no horário avançado, mas olha, todos os palestrantes... Alessandro, Oi. é que a
Paulinha já tinha levantado a mão uma porção de tempo aí, mas acho que não foi dada a oportunidade para ela. Paulinha. Fala, Paulinha. Meu amorzinho. Queria agradecer a vida, pela saúde, pela minha família, pela filha que ainda tem os problemas, né? Normal, sabe? Pela pela minha irmã, pela minha avó, por cada um de nós. E peço a Deus que continue orando pela nossa vida espiritual, pela nossa família, né? Que ela possa continuar sempre unida. Esse é o meu pedido de agradecimentos. Amém. Ailton, eu não ia tocar no assunto, mas ela está aqui. A Paulinha tem 14 anos e, infelizmente, ela perdeu o pai e a mãe na pandemia. Então, meu Deus. A gente orou muito por essa menina, a gente praticamente adotou como aqui. E, Paulinha, essa é a sua casa. Aqui nós estaremos sempre orando por você. Nós temos pessoas aqui. Você sabe o quanto eu amo a sua família, já estive com vocês aí algumas vezes. E o que depender da gente é só pedir que a gente vai tentar resolver o que for possível. Às vezes até o que for impossível também, tá bom? Deus te abençoe, Deus te traga conforto. Amém. E eu conto com você aqui na próxima segunda-feira, tá bom? Tá bom, obrigado. Paulinha, é pouco tempo, viu, minha querida? É pouco tempo. E Jesus vai vir e vai te dar a oportunidade, o privilégio de rever o papai e a mamãe curado, transformado. E essas lágrimas que você está derramando agora, Jesus vai enxugar. Acredite nisso. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus, fica em paz. A tia está longe, mas a gente está conectado todos os dias, tá bom? Tá bom, tia. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Leonardo, Emília, Vitor, Venâncio, Péricles, Marta, Rosângela, Mônica Venâncio, Abadias. É a Gilda, tá? É a Gilda? Oi, Gilda. Devia ter falado aqui que era a Gilda, porque eu tenho um pouco mais de intimidade. Tchau, gente. Até a próxima segunda-feira. Amém. Grande abraço. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Olha o meu milagre aqui. Tchau, tchau. Tchau.